Olá pessoas do YouTube, aqui é o Ribeneto para mais um vídeo do canal e hoje eu venho compartilhar com vocês todas as novidades que chegaram por aqui no último bimestre. E vocês estão vendo isso aqui? É apenas metade dos livros que eu tenho para mostrar para vocês. Pois é. Enfim, eu confesso que eu estava até bem tranquilo com relação aos livros novos que chegaram por aqui nos últimos 2 meses, porque como a gente teve 2 rodadas de Book Haul, onde eu tirei muita coisa da estante para doação, eu não senti tanto assim quanto o livro novo chegou por aqui. Só que agora eu fui fazer a pilha, para gravar o vídeo de Book Haul desse mês para vocês, e ela ficou praticamente do tamanho do meu sobrinho mais novo. Em minha defesa, tem muita coisa de sebo, tanto que eu separei livros que eu comprei em livraria, na Amazon e tal, e livros que eu comprei no sebo, que vai ficar na segunda parte, que foram verdadeiros achados. Porém, antes de a gente começar, eu gostaria de perguntar se você já deixou seu gostei aqui embaixo. Eu gosto sempre de lembrar que vocês deixando o gostei no início do vídeo, os algoritmos do YouTube compartilham o conteúdo do canal Book Crush para muito mais pessoas, e como diz o ditado, em terra de algoritmo, quem tem like é rei. Lembrando também que tem link de comprar lá para a Amazon aqui embaixo na caixa de informações. Vocês comprando qualquer livro, qualquer produto através dos links de compra, eu recebo uma pequena comissão e vocês não vão estar pagando nada ali por isso. E é claro, se aparecer a estrela do Super Hype aí para vocês, por favor, cliquem nela, porque isso vai ajudar bastante ao conteúdo desse canal a ser muito mais compartilhado dentro dessa plataforma. Enfim, vamos parar de blá blá blá, porque eu tenho muita coisa para falar com vocês. Espero que gostem desse vídeo e continuem comigo até o final. Vamos lá? Enfim, começando pela pilha de livros novos. Nossa, eu não posso mexer muito, senão a pilha cai. O primeiro que vai aparecer por aqui é o Contos de Imaginação e Mistério, do Edgar Allan Poe, com ilustração de Harry Clarke e prefácio do Charles Baudelaire, nessa edição da editora Tordesilhas. Eu queria essa edição há muitos anos, eu acho que fazem mais de 15 anos que eu queria essa edição. É uma antologia de luxo do Edgar Allan Poe, com a grande maioria dos contos que ele publicou durante a vida, e ela é ilustrada, assim como ela foi ilustrada nessa edição, ali no começo do século XX, se eu não me engano. As ilustrações são incríveis, e essa edição aqui sempre foi muito cara mesmo. Eu acabei encontrando sem querer, através da loja oficial da Livraria Leitura lá na Shopee, por R$37. Na verdade, R$35. Se você for ver na Amazon, esse livro na Amazon, ele tá por volta de 100, mais de R$100 mais ou menos, então eu não podia deixar essa oportunidade passar. E é uma edição incrível, é uma edição gigante, que eu achei simplesmente maravilhosa, sabe? Por R$35, é lógico que eu tinha que trazer para casa. Enfim, o primeiro livro que aparece por aqui, que foi uma baita promoção, é o Contos de Imaginação e Mistério, do Edgar Allan Poe. Depois eu acabei pegando uma das minhas leituras favoritas do ano passado. Na verdade, eu acompanhei com o audiobook, e eu acabei pegando o livro físico em uma promoção em março, se eu não me engano, que é o Solitária, da Eliana Alves Cruz, que foi publicado pela Companhia das Letras. E tem essa edição com aquela capa que eu não gosto. E eu finalmente entendi a origem dessa capa. Quem popularizou essa capa foi a editora Todavia. Só podia ter sido a Todavia, E basicamente o material dessa capa é um material de capa normal, só que eles imprimem do lado do avesso. Essa parte aqui em livros comuns fica do lado de fora e essa parte aqui fica do lado de dentro. E por que a Todavia começou a fazer isso? Porque eles queriam que os seus livros tivessem esse aspecto desgastado, sabe? Quanto mais você lê o livro, mais ele de fato parece ser desgastado. E, sinceramente, no fundo do coração, essa foi a ideia mais burguesa que eu já vi no mercado editorial brasileiro. A gente paga R$70 em um livro, em um produto, para que ele seja perdido rapidamente, para que ele não seja preservado. Tudo em nome da estética. E desculpa, um leitor de classe C não está exatamente preocupado com a estética desgastada do livro. Ele quer preservar o livro da melhor forma possível. Então, assim, é entendível uma Todavia da vida ter essa ideia de bosta e colocar para execução, porque é para um público direcionado, O que não é entendível são outras editoras com livros mais populares para um público mais popular olhar essa ideia e achar que é algo incrível, que é um grande mulso, quando não é. Enfim. Isso nem barateia o preço do livro. É literalmente só a capa do lado do avesso. Enfim. Eu tô me desfanhando completamente do caminho. Eu gosto muito de Solitária. Foi uma das minhas leituras favoritas do ano passado. E como entrou em promoção, eu acabei pegando e tá aqui na minha estante, porque foi um livro que me marcou muito.
Em uma livraria lá no Mercado Livre, eu peguei no Mercado Livre esse livro aqui. Eu comprei Cinema Orly, do Luiz Capuccio, que foi lançado pela editora Carambaia, minha primeira edição da Carambaia, e é uma verdadeira edição de luxo, o que explica o porquê na Amazon esse livro sempre estava muito caro, e sempre quando estava em promoção ele acabava saindo rapidamente de estoque, e quando voltava de promoção, né, quando voltava para o estoque no caso, voltava com o preço normal, né, ele vai ser uma autoficção que vai se passar aqui no Rio de Janeiro na virada dos anos 90 para os anos 2000. Vai se passar em um cinema no centro do Rio de Janeiro e vai ser uma literatura queer de autoficção. Eu estou muito empolgado por isso e é uma edição incrível e eu peguei mais barato nessa livraria, então não poderia deixar passar essa oportunidade de forma nenhuma. Na Shopee eu acabei encontrando a loja oficial da editora Intrínseca. Eu peguei alguns títulos deles por promoção, títulos que eu nunca vi em promoção na Amazon, e nem mesmo na Bienal do Livro. Todos são de romance, praticamente. Eu peguei Vem Comigo, da Simone Soltani, que é o segundo volume da trilogia de Um Amor Sem Freio, que vai se passar nesse universo de Fórmula 1. Eu gosto muito da proposta dessa história, que vai ser com protagonistas não brancas, tanto no primeiro livro quanto nesse segundo volume as protagonistas são não brancas, né? Então eu estou muito empolgado por isso, e a capa é lindíssima, e é um pequeno calhamaço. Isso explica porque o livro sempre está muito caro lá na Amazon, né? E se eu não me engano, eu paguei R$35 nesse livro aqui na loja da Intrínseca na Shopee. Eu também peguei O Férias de Matar, da Tessa Bale, que aqui é um exemplo, né, daquela capa que eles simplesmente viraram da ponta cabeça. Essa parte aqui é a que viria do lado de fora e essa parte aqui é a que viria do lado de dentro, o que não faz sentido para um livro mais popular, né, com um apelo mais popular. Enfim, nessa compra da Intrínseca sempre vem o marcador deles, para você marcar as leituras que realizou. Por dentro é uma edição bem simples. Eu tenho outros livros da Tessa Bale no meu Kindle, mas esse é o primeiro físico que eu acabei comprando, um Cozy Mystery, e eu estou muito empolgado para fazer essa leitura aqui. E por último, lá na loja da Intrínseca, eu comprei os 2 primeiros volumes da trilogia da Olivia Dade, que é o Alerta de Spoiler e também o Tudo por Você. Esse daqui, junto com o Férias de Matar, eu paguei R$19,90, um preço muito abaixo do que a gente encontra na Amazon, com toda a certeza. E esse livro aqui eu sempre tive muita curiosidade de ter por conta do protagonismo gordo que eles possuem, né? E eu acho isso muito legal. Então eu peguei também Tudo por Você, que é o segundo volume, e o terceiro volume ele saiu agora no começo do ano, ainda tá meio caro, mas assim que ele ficar mais barato eu vou comprar também. Eu acho essas capas lindíssimas. E não, gente, não parece livro infantil, não. Parecem 2 adultos. Se você vê 2 adolescentes aqui nessa capa, você tá com sérios problemas. Eu trazendo os assuntos aleatórios no meio da entrada. Agora passando para a pilha da Amazon, um dos livros que eu acabei pegando em promoção na Amazon foi O Adeus a Berlim, do Christopher Ashwood. Christopher Ashwood, que é o autor de O Homem Só, uma leitura incrível que eu fiz no ano passado. E Adeus a Berlim simplesmente foi a obra dele que deu origem ao musical Cabaré, que é um dos melhores musicais de todos os tempos, e eu amo aquele filme. E falta apenas ver a versão palco em português. Eu já vi a versão palco em inglês, mas eu quero ver a versão palco em português também. Enfim, eu tô muito empolgado para fazer a leitura desse livro aqui. Já tenho o audiobook dele lá na Audible, então com certeza eu vou fazer a leitura acompanhada de Adeus a Berlim, com a experiência do Christopher Ashwood, porque se eu não me engano, isso aqui também vai ser uma autoficção do Christopher Ashwood, ali no período da Alemanha pré-Segunda Guerra Mundial e, né, a explosão de vocês sabem o que. Também nessa promoção da Amazon eu peguei Da Todavia, do Garth Greenell, o Pureza. O Pureza ele é a continuação de um outro romance do Garth Greenell, que te pertence, que também foi lançado aqui no Brasil pela editora Todavia, e que também é naquela capa que eu odeio, ai céus, vai ser a minha origem de vilão essa capa. Mas enfim, vai ser a história desse mesmo personagem que a gente conhece em O Que Te Pertence, mas depois dos acontecimentos de O Que Te Pertence. Enfim, tenho muita curiosidade para conhecer essa história. Eu preciso ler esse e o primeiro volume com toda certeza. Tem muitos elogios, vai ser uma literatura de autoficção queer também, e vai se passar na Europa. Enfim, muito empolgado. Tava sempre muito caro na Amazon, sempre por volta dos seus 60 e pouco, R$70, e ele acabou ficando abaixo de 40, e eu acabei comprando nessa promoção, que se eu não me engano foi na Semana do Consumidor. Eu posso estar enganado, mas eu acho que foi na Semana do Consumidor.
Na mesma semana, eu também peguei o Cloro, do Alexandre Vidal Porto, lançado pela editora Companhia das Letras. Vai ser uma ficção queer também, vai se passar em São Paulo, dias atuais. Por que eu tô falando isso? Porque a outra história do Alexandre Vidal Porto, que eu tenho na minha estante, que é o Sodomita, ela se passa ali no período de colonização do Brasil, quando Portugal estava começando a vir para cá. Então, como são histórias bem diferentes, apesar de terem esse mesmo contexto queer, eu sempre friso que essa história aqui, claro, se passa no presente, né? E a outra história, o Sodomita, passa mais num período mais histórico aqui do Brasil, né? Desse personagem que é deportado para o Brasil pelo crime de sodomia. Né? Eu tenho muita curiosidade para ler essa história aqui, que é o Cloro. Né? É um livro bem fininho, tem menos de 200 páginas praticamente. Menos de 150, inclusive. Aqui tem a foto do Alexandre Vidal Porto. Tenho altas expectativas com relação a esse livro e eu espero gostar de verdade dessa história. E eu acabei pegando em promoção também na Semana do Consumidor, bem baratinho, bem mais barato do que é o preço normal dele, que é caro. Daí foi lançado aqui no Brasil, se eu não me engano, por conta do lançamento de uma peça em que o próprio autor estaria aqui no Brasil para lançar, né, do Eduardo Luiz, o Histórias de Violência. Na verdade, esse livro já tinha sido publicado pela editora Tucket, só que ele saiu de impressão. Os direitos do Eduardo Luiz foram para a editora Todavia, e eu estava esperando muito para ler essa história aqui, para esse livro ser relançado e eu conseguir a minha edição. Como todos os livros do Eduardo Luiz, essa vai ser uma autoficção, essa aqui num período bem específico, que vai ser em uma véspera de Natal, em que o Eduardo Luiz é atacado, sofre abuso sexual e basicamente vai se refletir sobre como estava o emocional dele e o psicológico nesse período que aconteceu essa violência. Enfim, a capa segue o padrão das capas do Eduardo Luiz aqui no Brasil, que também são naquela edição terrível da própria Todavia, mas aqui é Todavia publicando como Todavia, né? Então não tem muito o que falar, além de que é nessa capa horrível, dessa ideia de bosta. Mas eu gosto da diagramação da capa do livro, né? E eu preciso ler a História da Violência. Eu acabei pegando no lançamento, até porque ele não ficou tão caro assim no lançamento. Considerando os preços, todavia, poderia ficar muito mais caro do que ele foi, mas eu acho que como o Eduardo Luiz estava aqui no Brasil, inclusive se envolvendo em polêmica com a Helena Ferrante, eles não cobraram tão caro quanto eles cobrariam em outro momento. Outro autor conhecido pela sua autoficção queer, mas nesse caso aqui vai ser uma ficção queer, vai ser o meu primeiro contato com uma ficção desse autor, Na Ausência dos Homens, do Felipe Bessan. Essa aqui foi uma história mais recente que eu acabei comprando dele, que foi lançado nesse ano aqui no Brasil pela editora Vestígio, né? Que tem os direitos de Uma Noite de Verão, que eu li no ano passado. Uma das minhas capas favoritas do Felipe Bessan e que é numa capa normal. Nossa, como é gostoso a gente tocar em uma capa normal. Tava esperando que o livro fosse lançado junto com o audiobook, assim como eles fizeram com Uma Noite de Verão, mas não aconteceu. Tanto que eu tava esperando um pouquinho, pegar tanto o livro físico quanto o audiobook, mas eles não publicaram o audiobook junto. Espero que façam isso, né, Vestígio, por favor. Tem menos de 160 páginas, assim como todas as outras histórias do Felipe Bessan, e eu tô muito empolgado para fazer a leitura desse aqui, e comprei na Amazon também. Voltando para a editoria, Henry reclamando de capas impressas do avesso, nós temos Fuja Comigo, do Brian Selznick, lançado pela editora seguinte, e basicamente a primeira história do Brian Selznick que é publicada, direcionada para o público jovem. Geralmente o Brian Selznick ele sempre publicou para o público infanto-juvenil, e ele tem uma característica muito específica que ele traz para essa narrativa aqui, que é contar a história metade em prosa, metade em ilustrações, porque ele é um ilustrador incrível. O livro ele vai ser ilustrado pelo próprio Brian Selznick, né? E ele tem essas ilustrações maravilhosas, de verdade, assim. É um trabalho incrível e, como eu falei pra vocês, vai ser a primeira história dele que vai ser voltada para o público mais jovem e não, de fato, para o público infanto-juvenil. E vai se passar nessa viagem na Europa, onde esses dois jovens vão se conhecer e vão se apaixonar, e vai contar a história do relacionamento deles. E eu tô muito empolgado para fazer a leitura desse livro aqui. Não tô empolgado para tocar na capa desse livro, mas aqui a gente tem a foto do próprio Brian, né? Enfim, tô muito empolgado, acabei pegando agora. Ele foi lançado no começo do ano, se eu não me engano, e quero muito ler, porque Brian Selznick é um dos meus autores favoritos.
Outra história queer, mais de fantasia, a gente tem o fechamento da série de Wolfsong, de Ingrid Creek, com Brother Song, O Legado, do TJ Klane, lançado aqui no Brasil pela editora Morro Branco. Estou muito empolgado para fazer a finalização dessa série aqui. Sério, de verdade. Eu amo os personagens desse clã de lobisomens. Eu basicamente já tenho consciência do que vai acontecer aqui, né? Porque eu acabei lendo a sinopse dele antes de ler a história do terceiro volume, mas como diz o aviso aqui que a Alta Nova colocou, é um conteúdo adulto, porque de fato tem cenas mais explícitas nesse livro aqui. É uma pegada bem diferente das outras histórias que o TJ Klane publica atualmente, né, que são mais sobre famílias de coração, apesar de serem histórias adultas, são histórias mais cozy, por assim dizer, né. Aqui a gente de fato tem um romance sobrenatural bem avassalador, por assim dizer, né, então tem cenas mais adultas nesses volumes e enfim, eu adoro essa série, eu adoro de verdade. É um estilo completamente diferente do TJ Klane, mas eu me apaixonei tanto quanto nos outros livros e preciso finalizar essa história. Passando para os romances héteros. Esse aqui nem tanto, né? Tem um outro casal que acaba aparecendo na história também. Jogo de Amor para Dois, da Ali Hazelwood, lançado pela editora Arqueiro. Eu já li esse livro, eu fiz a leitura acompanhada do audiobook. Uma das minhas histórias favoritas da Ali Hazelwood, com toda certeza. Eu me diverti muito com essa novela aqui. Vai ser com esses dois desenvolvedores de jogos, que são meio que rivais por conta de uma situação, quando eles se conheceram, né, onde cada um interpretou a situação de uma forma totalmente diferente, ou seja, falha de comunicação, mas as duas empresas em que eles trabalham vão precisar se unir para desenvolver esse jogo, que os dois são muito fãs, então eles vão precisar fazer com que as duas equipes tenham essa união para que tudo dê certo, só que as duas empresas são meio que arqui-inimigas, são meio que rivais, então meio que está acontecendo essa situação bem bélica, para que as duas empresas consigam coexistir para produzir esse jogo, e vão ser eles que tem toda essa tensão sexual e todo esse problema de comunicação acontecendo entre eles, que vão ter que resolver isso. Adorei esse livro aqui, de verdade. Como falei pra vocês, foi uma das histórias mais gostosas da Ali Hazelwood que eu li. E é a história da Ali Hazelwood mais barata que você encontra, né? Porque é uma novela, então a Arqueiro não cobra tão caro assim nela. Mas eu acabei pegando ela no lançamento, se eu não me engano. Já aqui a gente tem o segundo volume de uma trilogia, lançado pela editora Paralela, da Chloe Lise, Antes Ódios do que Nada, que vai ser a continuação de Dois Erros, um Acerto, mas daquela continuação em estilo antológico, porque, se eu não me engano, nessa trilogia, cada livro, cada volume é narrado por um irmão diferente. A gente conhece o primeiro irmão no primeiro livro, aqui a gente vai conhecer outro irmão. Enfim, eu tenho muita curiosidade de ler Chloe Lise. Eu já tinha outras histórias da Chloe Lise no meu Kindle, né? E acabou que saiu essa trilogia aqui no Brasil e eu preciso ler. A diagramação é simples, né? É editora Paralela. A editora Paralela tem uma diagramação bem simples mesmo, uma diagramação meio padrão. É voltada para o público adulto, tá escrito aqui, assim como o da Ellie também é. A editora Paralela sempre coloca, né, que tem conteúdo adulto no livro. Eu gosto das capas dessa trilogia. Já saiu o terceiro aqui no Brasil, mas ainda tá meio caro, então eu vou esperar aquele volume ficar mais barato. Mas eu tenho tanto o primeiro quanto o segundo volume lá na Audible, em audiobook também, então muito em breve eu vou pegar os dois para ler de uma vez. E outro segundo volume que eu também peguei agora nesse bimestre foi o Cor e Roxinol, da trilogia Morrendo de Amor, da Brienne Weaver, lançado aqui no Brasil pela editora Arqueiro, que vai ser essa comédia romântica de humor sombrio, né? Os protagonistas dessa série basicamente são serial killers, mas serial killers do bem, que caçam outros criminosos, por assim dizer, né? E nesse volume aqui a gente vai ter o irmão do protagonista do primeiro volume e a melhor amiga da protagonista do primeiro volume. Assim como o Cutelo e Corvo, que é essa capa aqui, né, como vocês podem ver, ele tem um corte de página diferenciado, todo verde. Ele começa também diferenciado. Não tem o seu arqueiro aqui, como tem nos outros livros da editora Arqueiro, mas a diagramação dele é bem simples e narrado pelos dois protagonistas. Tenho os 3 audiobooks deles disponível lá na Audible, já tá na minha biblioteca. Vai ser outra história que eu vou pegar e vou ler toda de uma vez com toda certeza. Para fechar essa parte, né, de livros novos, passo para as HQs que eu comprei. E sem surpresa para ninguém, eu peguei o volume 5 de Lore Olympus assim que saiu. Lore Olympus, que é da Rachel Smith, que foi publicada aqui no Brasil pela editora Suma. E eu amo essa série com todo o meu coração. Vai ser uma releitura do mito de Hades e Perséfone
em um universo que mistura tanto o passado quanto o presente, né? E dá muito certo essa mistura. Esse volume 5 aqui passou voando pra mim. Vai ter uma presença maravilhosa da própria Era aqui na história. Que, enfim, eu amo a Era nessa série da Rachel Smith. É uma das minhas personagens favoritas. A minha única questão é que a editora Suma demora muito para publicar esses livros, e essa história, essa daqui, ela funciona muito melhor com os livros lançados de forma próxima, sabe? Porque você vai pegando tudo no embalo e o lançamento espaçado da editora Suma aqui no Brasil tá meio que prejudicando o andamento da série. Pelo menos eu senti muito isso com o volume 5, que era para ter sido uma leitura que a gente fez assim que leu o volume 4, e a gente acabou fazendo essa leitura 2 anos depois. E algumas coisas funcionariam melhor, num ritmo melhor, se fossem publicados mais próximos, sabe? Então sabe lá quanto vai ser o volume 6 aqui no Brasil. Mas já saiu o volume 5, eu comprei pré-venda e eu li, parei tudo. Até porque, gente, artes maravilhosas, né? Rachel Smith é incrível. Passando para os meus PLs, eu peguei o volume 3 de Pássaros que Cantam Não Podem Voar lá na Amazon, que é de Ko Yoneda, lançado pelo selo Pride da editora Areopop. Vai ser essa história que se passa em um ambiente de máfia, né, mais voltada para o drama. Eu acabei pegando bem baratinho lá na Amazon, sendo bem sincero, que foi uma surpresa, junto com Pássaros que Cantam. Eu comprei o volume 2 de Tendance, lançado aqui no Brasil pela editora MPEG, de Inoue Sato, que já teve adaptação, que saiu no final do ano passado na Netflix, e eu estou esperando terminar de ler essa história aqui para poder ver como é que está a adaptação lá na Netflix. Assim como todos os livros publicados pela MPEG vêm com luva, e por dentro a capa é diferenciada. No caso de Tendance, vai sempre com tirinhas extras, né? Tanto Pássaros quanto o Tendance, eles são recomendados para maiores de 18 anos, né? Então, fica aqui o aviso do tio. E na livraria leitura eu peguei o volume 3 de Se Quiser É Só Pedir, do Niyama, que foi a última história dessa série publicada até o momento. Vai sair um volume 4 lá no Japão, mas ainda não saiu, vai sair agora, se não me engano, no meio do ano, né? Ele saiu pela editora MPEG, assim como Tendance. E assim como Tendance vem com luva, vem a capa diferenciada, vem com brindes, no caso de, se quiser, o marcador, e também a Polaroid. Mas não, ainda não acabou, ainda tem os livros que eu acabei comprando em sebo. Pois é. Na verdade, eu tô bem surpreso com tudo que eu acabei pegando em sebo. Os sebos eu encontrei, é claro, através da Shopee e do Mercado Livre, mas foram todos livros que eu paguei muito barato. O primeiro deles foi Eu Fiquei Com Seu Número, da Sophie Kinsella, que eu já li. Foi meu primeiro contato com a Sophie Kinsella. Eu me diverto muito com essa história. É uma comédia romântica. Se eu não me engano, é uma das comédias românticas mais populares da própria Sophie. E foi meu primeiro contato com a autora. E eu achei sensacional. E como eu falei pra vocês, eu comprei esse livro porque eu tinha lido em e-book originalmente, né? E eu quero ter as edições dos meus livros favoritos da Sophie Kinsella na estante. Um pouco depois de Fiquei Com Seu Número, eu também peguei o Segredo de Emma Corrigan, que também foi outro livro que eu li através de e-book, no meu Kindle. Também eu achei sensacional. Esse livro aqui tem adaptação, só que eu não gosto muito da adaptação. Eu sei que tem gente que gosta muito da adaptação desse livro aqui, mas eu não gosto tanto. Eu acho o livro muito mais divertido, muito mais engraçado. Então, eu acabei pegando nessa edição aqui, que tá muito mais difícil de achar hoje em dia. Como eu falei pra vocês no vlog, é mais fácil a gente acabar encontrando esse livro aqui e esse em formato de livro de bolso, que tem capas feíssimas, horrorosas, sério. Mas eu encontrei as duas versões antigas no sebo e eu acabei comprando. Eu fiquei com seu número, se não me engano, foi quanto? Fiquei com seu número, foi 18. E o Segredo de Emma Corrigan foi 18 também. Agora passando para os livros importados que eu comprei em sebo no último bimestre. Todos, basicamente todos, eu paguei abaixo de 30 reais. Se não foi 30 reais, foi abaixo de 30 reais. E isso explica o tamanho dessa pilha de livros em capa dura que eu acabei comprando nos últimos meses. Porque mesmo livros mais antigos, se a gente for ver lá na Amazon importado, não tá menos de 80 reais em capa dura. Não tá. Você acaba encontrando por 60 em promoção. Em promoção. Saudade do tempo que eu pegava a promoção de capa dura por 40 reais. Tempo que não volta mais, né? Mas eu peguei esses todos abaixo de 30. 30, abaixo de 30, então isso explica muito a quantidade de hardcovers que eu acabei pegando em sebo. Um deles, que foi um que deu muito problema, que eu compartilhei com vocês durante o vlog
passado, se não me engano, foi o The Host, que é a edição em inglês de A Hospedeira, da Stephenie Meyer. Eu amo esse livro aqui, esse vai ser a ficção científica da Stephenie Meyer, né? Eu sempre quis ter a edição em capa dura de The Host, mas eu nunca encontrava. Só que aí eu acabei encontrando na Shopee, deu um longo BO, essa compra que eu fiz da Shopee, e depois eu acabei indo comprar no Mercado Livre, que também deu BO, mas acabou que foi resolvido, né? E ele é em capa dura, a capa dura dele é laranja, escrito The Host aqui do lado, e por dentro ele é basicamente igual à edição brasileira. Igualzinho. E eu paguei R$21,90 nesse livro aqui. Quando você compra R$21,90 em capa dura? Nunca. Mas enfim, consegui o The Host, e esse aqui tem um gostinho de vitória muito maior, porque realmente esse aqui deu muito problema. Outro que foi um verdadeiro achado. The Ballad of Songbirds and Snakes, da Suzanne Collins, né? A Cantiga de Pássaros e Serpentes, o livro 4 da série Jogos Vorazes. Esse daqui eu paguei R$30 e esse aqui ele tá novo, gente. O The Host, em comparação, a gente percebe que é um livro usado. Mas o Cantigas parece que ele veio da Amazon pra mim. E eu paguei apenas R$30. Não era um livro que eu estava exatamente pensando em comprar, porque eu li ele e eu não gostei tanto assim da história, tanto que eu falo pra vocês, né, que eu acabo preferindo mais o filme do que o próprio livro, do que o material original, o que pra mim é quase impossível de acontecer, mas eu sinto que em alguns pontos a Suzanne Collins me perdeu nessa história aqui. Tudo bem que eu já perdoei ela por conta de Amanhecer, né, mas nesse livro aqui eu tive problemas e ele estava sempre muito caro na Amazon. A edição em português, se eu não me engano, tá R$60 na Amazon, em brochura, do tamanho normal. Eu encontrar o hardcover dele por R$30 na Shopee, mesmo lançando a minha história favorita de Jogos Vorazes, eu comprei. Eu comprei e não me arrependo, sendo bem sincero. Daí, por 20 de um sebo lá do Nordeste, se eu não me engano, eu acabei pegando Bloodlines, da Richelle Mead, que é o primeiro volume da série Laços de Sangue, que é o spin-off de Academia de Vampiros, né? Eu gosto muito desse universo da Richelle Mead, vocês sabem disso. Eu acho que Richelle Mead é uma das minhas autoras de vampiro favoritas. E eu acabei pegando essa capa dura de Bloodlines por R$20 nesse sebo. Veio com uma capa protetora, estão vendo isso aqui? É uma capa protetora. E não me foi cobrado nada por isso. É um pouco difícil de tirar? É. Não vou negar pra vocês, é um pouco difícil de tirar, mas com jeitinho dá pra puxar. Ai, não vou fazer isso não. Deixa aqui. Por dentro é preto. E tem escrito Bloodlines em vermelho na lombada. Vocês conseguem ver melhor lá no vídeo que eu recebi, o Bloodlines, né? Enfim, diagramação super tranquila e tal. Como eu adoro o Richelle Mead, trouxe pra casa porque R$20 em capa dura de Richelle Mead a gente não encontra todo dia. Pois é. Aí nós tivemos o surto da Meg Cabot, e eu acabei tropeçando em vários livros importados da Meg Cabot nos últimos 2 meses lá na Shopee, e basicamente eu fui trazendo pra casa tudo. E tudo muito barato. Tanto que eu comprei Princess in Training, que é a edição em brochura, que foi a edição que era publicada lá nos Estados Unidos quando eu comecei a ler a série O Diário da Princesa, né? E quando eu entrava no site da Meg, eram essas capas que estavam disponíveis lá. Então, né, é uma capa que me dá muita nostalgia. Eu comprei esse paperback por R$15. Junto com essa minha edição de Princess in Training, eu peguei o Princess on the Brink, Princesa no Limite, e eu paguei só R$20. Tá até aqui escrito, olha, R$20. Enquanto eu paguei R$15 esse aqui, eu paguei R$20 na capa dura dessa mesma coleção. E super bem conservada. Eu comprei no mesmo sebo. Chegaram os dois juntinhos. E eu pensei, nossa, já dei muita sorte de ter pego essas edições, tanto de Princess in Training quanto de Princess on the Brink, para continuar essa coleção, que eu já tinha 2 volumes dessa coleção, que são de livros meios, né? Só que eu achei mais. Eu achei com uma outra menina, né? O Party Princess, também em capa dura, também nessa edição maravilhosa. Eu adorava essa coleção. Uma pena que não foram todos os livros publicados dessa coleção. Se eu não me engano, o Princess on the Brink foi o último livro publicado
com essas capas. Depois mudou para as capas que são aqui do Brasil, né? As capas em formato de diário. Mas eu adoro, adoro, adoro. Se eu pudesse encontrar os livros anteriores aos que eu consegui com essa capa por um preço barato, lógico, né? Eu comprava todos, sendo bem sincero. E além de Princess in Training, Princess on the Brink e Party Princess, eu também consegui o Princess in Waiting, que é o Princesa à Espera aqui no Brasil. Praticamente novo, gente. Sério, a capa totalmente glossy. Eu tô muito, muito, muito feliz de ter conseguido esses 4 volumes dessa coleção, porque é uma coleção extremamente difícil de se achar aqui no Brasil. E se a gente for tentar importar, fica muito mais caro. Muito mais caro. Eu já até tinha visto na Amazon, sabe? Só que realmente fica bem carinho e não compensa. Mas eu consegui esses 4 volumes da coleção e eu tô muito feliz. Mas não foram os únicos achados da Meg Cabot lá na Shopee. Também em hardcover eu consegui o Jinx, Sorte ou Azar. Eu já tinha uma edição em paperback de Jinx. Ela tá até aqui, vocês estão vendo? Ela tá aqui, mas eu acabei encontrando esse hardcover por 15. Eu comprei por 15 nesse sebo lá na Shopee. E assim, gente, eu não podia deixar um hardcover da Meg Cabot por 15 reais no sebo, né? Eu tinha que trazer pra casa. E ele tem esses detalhes em metalizado, estão vendo? A lua, o título, o nome da Meg é metalizado. Tem essa lombada incrível, eu adoro esse tipo de lombada. E atrás, gente, a imagem completa da capa. Perfeito, perfeito. Simplesmente... Ah, por dentro, eu tava esquecendo de mostrar, né? Tem Jinx impresso, essa faixa de tecido, escrito Jinx aqui do lado também. 15 reais, gente. 15 reais desse livro. Aí a gente vai ver na Amazon, tá, sei lá, 80, sendo esperançoso. Mas trouxe pra casa. E não foram os únicos, na verdade a gente tem mais 3 livros da Meg que eu acabei comprando no sebo também. A trilogia Rainha da Fofoca, no caso Queen of Bubble, porque está em inglês, que eu comprei dessa mesma vendedora que eu peguei os últimos livros da série de Diário da Princesa, né? E também foram todos baratos, a menos de 30 reais, né? Eu peguei o primeiro volume, o Queen of Bubble, o segundo volume, Queen of Bubble e The Big City, e o último volume, Queen of Bubble, Get Richard. Tem essa edição maravilhosa, que só depois eu fui perceber que os detalhes também são em tinta perolada. Eu não tinha percebido isso, eu só tinha visto o verniz localizado, né? Mas ele também tem uma tinta perolada. E eu paguei super barato nesses 3 volumes. Sério, foi realmente um livro importado da Meg Cabot barato atrás do outro. De todos os livros da Meg que eu tenho na minha estante, essa trilogia é a única que eu ainda não li. Eu vou pegar para ler. Mas mesmo em inglês, como vocês podem ver, são livros bem finos, né? Então, eu sei que eu vou ler esses 3 livros muito rápido. Até porque os livros da Meg eu realmente leio bem rápido. E, basicamente, esses livros fecham esse nosso vídeo de book haul. E basicamente, como vocês puderam ver, né, a grande maioria dos livros importados que eu peguei foram esses livros usados da Meg Cabot em capa dura, por um preço super em conta. Enfim, pessoal, foi isso. Espero de verdade que vocês tenham gostado de me acompanhar até aqui. Eu tentei deixar esse book haul o mais dinâmico possível, porque, como vocês puderam ver, eu nem sei quantos livros eu tenho nessa pilha. Em minha defesa, a grande maioria foi em sebo, então... em sebo e promoção. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado de acompanhar. Se vocês já leram algum desses livros, deixa aqui embaixo nos comentários, vamos conversar. Conversar com vocês é a melhor parte do vídeo para mim, pois aqui foi o Beneto para mais um vídeo do canal Book Crush. Tchau e até o nosso próximo encontro.